Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou gravar um videozinho pra vocês aqui, pra gente conversar um pouquinho sobre aquele vídeo que tá bombando nas redes sociais aí. Um vídeo que um cara, ele vem acelerando na rodovia com uma Tiger 800 e aí ele dá a mão, dá uns 250 por hora, de repente a moto começa a chimar, ele não consegue retomar o controle da moto e cai, tá? Ele vai rolando até o canteiro, enfim. Quero fazer esse vídeo pra vocês, por quê? Porque eu assisti alguns outros pilotos falando sobre a questão de qual foi a causa da queda dele. E que o amortecedor de guidão é a única solução para esse tipo de situação, tá? E eu sou absolutamente contra o uso desse equipamento, vocês sabem disso, que eu já falo disso faz muito tempo. E por que eu vou dar a razão técnica, a explicação técnica para que você entenda que o amortecedor de guidão que você vai adicionar na sua moto, ele não vai te livrar dessas situações. Muito pelo contrário, a grande chance dele te colocar nessa situação é maior ainda. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender como é que funciona o amortecedor de guidão nas motos que ele vem original, tá? Porque, por exemplo, a minha moto, uma Ducati, tem amortecedor de guidão original. No caso da minha moto, o amortecedor de guidão, ele não endurece, ele não limita o movimento que você faz com o guidão para um lado e para o outro. O que ele tem em dois pontos bem específicos no movimento do guidão, ele tem como se fosse dois degrauzinhos, tá? Então, você consegue movimentar o seu guidão por uma certa angulação, porém, quando chega em uma angulação ali específica, ele tem como se fosse um degrauzinho. Ele dá uma limitadinha, depois ele fica livre de novo, tá? Quando você vira para o outro lado, ele dá aquela limitadinha, aí libera o guidão, certo? Então, esse é o trabalho do amortecedor de guidão que tem na Ducati, no meu caso. E eu tinha também o amortecedor de guidão que vinha original na Triumph. Esse amortecedor de guidão, a atuação dele é praticamente zero. É muito pequena a atuação. Ele basicamente não segura em nada o movimento que você faz com o guidão. Tá legal? Isso é simples, é só você pegar uma Daytona qualquer, pôr ela de pé e tentar movimentar. E ele não tem, entre aspas, regulagem. Ele tem sim ali uma forma de você abrir e tal. Mas ele não tem uma regulagem que você faz na mão, assim como tem a suspensão. Que você possa estar regulando ali do jeito que você quer. Não, ele está ali, ele vai atuar daquela forma ali e basicamente não tem regulagem. Tá legal? Bem, aqui eu gosto de falar desse vídeo porque é o vídeo que ninguém assiste, sabe? É um dos vídeos mais antigos de técnicas de pilotagem que explica fisicamente todo o comportamento da motocicleta, te explica o porquê que o pneu é mais largo atrás e mais fino na frente. Ele faz um comparativo de quando você freia, de quando você faz a curva, explica tecnicamente o contra-esterço, tá legal? E ninguém assiste o vídeo. E uma das partes do vídeo mostra que a moto, todo mundo sabe disso, que se você acelerar a moto e tirar a mão do guidão, a moto vai ficar em pé e vai seguir pelo tempo que for, e vai em linha reta, ela vai andar em linha reta, não vai cair, tá legal? E esse tem explicação, enfim, tem uma explicação física, não é esse ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, que a moto, ela tem grande parte dela com a roda traseira é uma parte fixa e a única parte móvel que corrige a trajetória da moto é a roda dianteira. Então, se você tiver alguma alteração de trajetória na sua roda traseira, pelo pneu ser mais largo, uma ondulação na pista, qualquer coisa do tipo, o que vai corrigir é a roda dianteira. Por quê? Porque você está sobre a moto, que é um conjunto fixo na roda traseira, e a única coisa que é móvel, que corrige a trajetória, é a roda dianteira. Nessa parte do vídeo, fica bem claro, você consegue enxergar na questão do contra-esterço que o movimento da moto ele está totalmente atrelado à roda dianteira. A roda dianteira ela tem que fazer a correção da trajetória do restante do conjunto movimentando, certo? Se você coloca um amortecedor de guidão, você simplesmente está tirando a capacidade da roda dianteira corrigir o movimento da sua moto, corrigir a trajetória da sua moto. E é aí que você vai se lascar mais ainda, é aí que a moto vai chimar, e se ela chimar, você vai perder totalmente o controle, tá? Quais as situações que podem fazer com que você perca o controle da dianteira da moto, que a moto chime, tá? Ondulação na pista,
Calibragem do pneu também faz muita diferença nessa questão, tá? Se você tiver com o pneu ou muito cheio ou muito vazio, isso faz com que você perca também, tá? Suspensão, ajuste de suspensão. Nesse vídeo ensina como você ajustar a suspensão da sua moto. Você tem que ter, toda motocicleta, ela tem que ser ajustada para cada piloto, para cada situação. Se você está com garupa ou não, se o uso que você vai fazer dela é numa pista, num autódromo, com um asfalto com muitos bumps, ou se o asfalto é muito alinhado, o asfalto, você vai utilizar pouco essa suspensão, enfim. Todos esses fatores vão fazer com que você tenha esse problema de chimar. E o pior deles é você pensar que um amortecedor de guidão vai fazer com que você não chime. É totalmente o contrário. Você eliminando o movimento da roda dianteira, você vai causar muito mais a chance de você chimar essa moto. E aí que entra o ponto. Quanto mais você limita o movimento da roda dianteira, essa moto ela vai parecer que tem um comportamento mais estável, porém, vai chegar um ponto em que você não vai, o amortecedor de guidão não vai segurar mais esse movimento, e aí quando a moto chimar, você não vai conseguir recuperar mais. Entendeu? Já aconteceu comigo diversas vezes da moto chimar. E a minha atitude é sempre, de acordo com o que eu aprendi fisicamente, nos vídeos e na prática, é que você alivia a tensão nos seus braços, você alivia o guidão. Porque ele vai automaticamente corrigir essa trajetória e vai automaticamente estabilizar. Tá legal? Se você limitar esse movimento e tentar segurar o guidão, é pior, é 1 milhão de vezes pior. Existem milhares de pessoas que caíram por causa que a moto chimou, e todas elas que você for conversar, ela vai falar, não, tentei ao máximo segurar. Você não segura. Quanto mais você aperta o guidão, quanto mais você faz força, mais ela vai chimar, e é aí que você vai cair, tá? Então, naquele caso específico dele, dá para se perceber que, em primeiro lugar, foi alta velocidade, tá? Muito provavelmente ele pegou um vento de través, um vento de lado, que a moto tem uma bolha desse tamanho, ela é muito alta a bolha, a moto não tem aerodinâmica para estar 250 km por hora, certo? Suspensão mal ajustada, a aerodinâmica da moto, e muito provavelmente ele tomou um vento de través, que foi o que fez com que a moto chimasse a primeira vez. Depois foi uma consequência aí, como dizem nos acidentes aéreos, né? Vai trazendo uma coisa, vai trazendo a outra, e foi que ocasionou o tombo dele, tá? Mas pensar que um amortecedor de guidão vai fazer com que você não caia, que a moto não chime, isso é absurdamente errado, tá? É absolutamente errado. Então, se você quer ter mais informações, assiste esse vídeo aqui, ó, Bíblia das Curvas, você vai aprender tudo isso. Você vai aprender questão de contato de pneu no solo. Ó, aqui é um ajuste de suspensão, tá vendo? É um filme que ele vai te ensinar didaticamente, visualmente, todas essas questões. E vai explicar de acordo com as leis da física. Então você vai aprender como uma moto funciona, analisando as leis da física. Ó, tá vendo aqui o movimento de suspensão, quando você faz curva, que a suspensão ela recolhe, efeito gravitacional, enfim. Tudo isso você vai aprender assistindo esse vídeo, tá? Então, pessoal, não deixe de compartilhar esse vídeo aqui. É óbvio que aí, quem quer te vender o amortecedor de guidão e tudo mais, ele vai te falar que vai salvar a sua vida. Mas é um acessório que pode, muito pelo contrário, pode ocasionar, principalmente porque o pessoal costuma utilizar amortecedor de guidão não em moto esportiva. Sim, tem muitas pessoas que utilizam em moto esportiva, mas a grande maioria utilizam em motos naked, que tem uma aerodinâmica péssima, tá? Que são motos aí que, entre aspas, seria para rodar no máximo até 220, 230 km por hora, já passou do limite. Eles fazem com que a moto ultrapasse essa velocidade e aí depois adicionam o amortecedor de guidão. Quer dizer, são todos os componentes para você se matar com a moto, tá? Então, se você dá valor à sua vida, se você quer aprender um pouco mais, assiste esse vídeo aqui, tá? Não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar. Com certeza essa informação pode salvar a vida, tanto sua quanto de algum colega seu, tá legal? Galera, brigadão e até os próximos vídeos. Valeu!